Facebook. Mais uma live do Sindalesc. Apresentação da pesquisa do teletrabalho e seus desdobramentos. Então, esse é um trabalho que o Sindalesc vem construindo, já no segundo passo, na segunda jornada. Então, tivemos o primeiro encontro, onde foi fechado. No segundo momento, já uma pesquisa foi apresentada aos servidores. E no terceiro momento agora, né, ou segundo diretamente, nós vamos estar novamente discutindo, né, a questão do teletrabalho. O teletrabalho, é importante salientar que hoje é uma discussão mundial, não só no ambiente público, como no privado. O privado já existia bastante adiantado esse processo do teletrabalho. No ambiente público ainda existe muito preconceito, porque existem algumas questões, né, algumas barreiras culturais que precisam ser rompidas. Então, eu gostaria aqui, inicialmente, de apresentar as pessoas que vão estar aqui conosco hoje, né? Vamos começar pela nossa convidada, Isa, funcionária da Assembleia Legislativa há 38 anos, e que está conosco com uma larga experiência, que vai contribuir, com certeza, para a gente também ter um outro olhar, né, para quem trabalhou muitos anos no Centro de Memória, na Secretaria da Presidência, na diretoria geral, na diretoria administrativa. Então, é uma pessoa que trabalhou também no projeto de responsabilidade social. Então, assim, uma larga experiência, e acredito que ela vai contribuir bastante. A gente sabe que ela é uma pessoa também que pesquisa bastante, sempre está buscando o conhecimento. Então, assim, para satisfação em tê-la aqui conosco, tenho certeza que Obrigada. Obrigada. Aline Ravar, nossa vice-presidente, também funcionária da Assembleia Legislativa há quase 10 anos, da Escola do Legislativo, também já trabalha, de certa maneira, tem uma experiência na área de EAD, e está aqui conosco construindo, né, com o Sindalesc, construindo esse processo. E o nosso professor Paludo, que foi quem construiu a pesquisa, e vai apresentá-la hoje aqui para a gente ter uma noção de qual foi as informações que nós conseguimos colher e quais os dados que ele cruzou. Então, assim, relembrando que teletrabalho, nós do Sindalesc, e essa é a resposta que a pesquisa acho que também mostrou, compreende que é um novo normal, que é importante não só, apesar da questão negativa, né, da Covid, mas nós sabemos que em toda situação negativa a gente tem que tirar o melhor da situação. E eu acredito que neste momento a gente tem que aprender e evoluir nesse processo, né, para transformar a Assembleia de novo, né, de vanguarda. Eu acredito que essa administração vai encampar esse projeto para várias possibilidades de apresentar trabalho, produtividade e, evidentemente, né, nós do sindicato também temos o olhar para o trabalhador, né, o trabalhador no serviço público, né? Então, é nesse viés que a gente vai seguir. Eu vou passar a palavra para a Aline, para ela fazer algumas considerações. Aline, é contigo. Boa tarde a todas e todas que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui, né, ainda que tenha pouca familiaridade com a ferramenta, mas é uma satisfação, inclusive como mulher, ocupando esse espaço um espaço de poder e um espaço de fala, né? Então, isso me alegra bastante. Até aproveitar e falar que hoje a gente recebeu, né, foi enviado, o sindicato enviou, né, que hoje comemora 14 anos da Lei Maria da Penha, e acho que é um benefício, as mulheres estão ganhando espaço, e acho que eu aqui, como mulher, vice-presidente, e celebrando a presença da Isa também, de valorizarmos isso, porque às vezes, estamos aqui, ok, não, eu acho que é importante a gente lembrar que isso é uma conquista, e às vezes é muito desafiador estar num espaço predominantemente masculino, mas que a gente está buscando caminhos e que as mulheres querem sim fazer parte, não só para achar um jeitinho de se encaixar, mas para trazer a sua marca e poder contribuir com novos olhares, porque as mulheres têm vivências diferentes dos homens. Inclusive pensando sobre essa questão
do teletrabalho nesse momento, se a gente pensar, as mulheres são, no geral, na estatística das lives, os homens fazem muito mais lives do que as mulheres, porque eles têm mais tempo. As mulheres tinham uma boa creche, às vezes de uma pessoa para ajudar na casa, e agora muitas estão trabalhando em casa, estão cuidando dos filhos e estão fazendo atividades domésticas. Então, vivemos uma realidade nova aí. Então, acho que falar do teletrabalho é falar também do trabalho, mas de todas as implicações sociais e dinâmicas de vida que vão implicar isso. E embora no serviço público, como o Alexandre bem colocou, haja uma resistência, né, de como que o servidor público, né, que hoje a gente tem ponto, como que vamos controlar a produtividade, em pesquisas algumas pesquisas vêm mostrando que, na verdade, a produtividade aumenta quando você fica em casa. Depois a gente vai falar da nossa pesquisa, mas por quê? E fora a economia do custo do espaço, computador, água, café, mas como bem a gente lembrou na nossa última reunião, que inclusive estava o presidente do Sinjusc, de que, ok, tem benefícios, mas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque há uma resistência no serviço público, mas a gente tem como vender, até porque é uma realidade, como o Alexandre colocou, o teletrabalho está aí, ele vai acontecer, aquele normal que a gente conhecia não existe mais, a gente não vai mais voltar para ele, mas, ao mesmo tempo, ok, a gente ainda falava ontem na nossa reunião de planejamento estratégico que, nossa, fluiu muito rápido, a gente produz conteúdo, só que há uma questão de que no dia a dia a gente tem convivência humana, a gente tem essa separação entre o trabalho, o meu espaço de trabalho, o meu espaço de casa, esse encontro do café que a gente troca falas e cria afetos, e que com essa mediação por computador, às vezes não é fácil criar vínculo, a gente talvez mantenha com quem a gente já tem. Então, uma coisa muito importante, e celebrando esse espaço aqui da live, que é uma forma da gente manter a categoria unida, da gente estar se vendo, estar se falando, porque muita gente no seu home office, cada um em casa, ele não sabe o que está. Ele sabe lá do setor dele, ele não vai mais encontrar o colega no corredor, ou no estacionamento, ou na hora do almoço, para saber o que está acontecendo. Então, esses lugares que a gente está proporcionando aqui de encontro é uma forma da gente se nutrir, como sindicato, manter a categoria unida e criar um espaço, né, para nós que estamos aqui e trazendo os convidados como a Isa hoje, e também para os nossos associados e todos poderem falar, trazer questões, enfim, eu acho que a questão é muito grande, muito ampla, mas eu gostaria de trazer um pouco desse viés do humano, né, porque parece que a produtividade aumenta, o teletrabalho é uma realidade, mas como que fica, né, sem essa separação entre o meu espaço de casa, que agora é a minha casa, eu ainda tenho aqui em casa uma mulher sem filhos, que não cuido de ninguém, tem um escritório que eu posso utilizar. Muitas são, o filho está chamando aqui, eu já participei de reunião, o filho está chamando, a comida está queimando, e antes eu saía da minha casa para trabalhar, agora está tudo acontecendo. Como que fica a nossa saúde mental diante disso? Para muitas mulheres, manter a produtividade, talvez não só para as mulheres, às vezes é ficar de madrugada trabalhando, porque durante o dia ela tem que ajudar o filho a estar fazendo tarefas de escola, ela tem que estar cuidando agora, fazer comida, se antes todo mundo almoçava fora. Então, acho que trazer esse viés humano, essa questão do cuidado e não só da questão técnica do teletrabalho, que ela é muito importante, mas das questões de saúde mental e de relações humanas, é o meu toque aqui de Aline para a live, nessas pequenas provocações. Alexandre, de volta para ti aí, que eu já me estendi. Não, obrigado pela participação. Eu vou passar a palavra agora para o nosso professor, José Roberto Paludo, que vai estar apresentando a pesquisa, vai estar fazendo algumas contextualizações, e, na sequência, a Isa vai estar falando um pouco desses desdobramentos. Então, vou passar para o Paludo, a gente vai compartilhar na tela a pesquisa, e a gente vai apresentar essa pesquisa para as pessoas poderem perceber como é que foram desenvolvidas, e aí a palavra é contigo, Paludo, é só passar para mim. Eu já compartilho, só quero fazer uma saudação, né, dizer que a gente se encontra muito nas reuniões virtuais com o Alexandre, com a Aline, né, várias reuniões semanais do Sindalesc, nesse papel de mediar o processo de planejamento e acompanhar também a execução, porque os planejamentos que não têm o viés da execução acabam sendo esquecidos. E essa pesquisa e essa discussão
sobre o teletrabalho é resultado desse propósito de planejar e executar também. E a satisfação de poder dividir aqui o espaço e dialogar com a Isa, que tenho visto ela muitas vezes na Assembleia, apresentando resultados de trabalho também, empenhadas no sentido de buscar novas informações, novos conhecimentos. Eu acho que é uma pessoa que sempre trouxe para a Assembleia uma visão de avanço, de futuro, de inovação. E essa visão de liderança, de inovação, é o que, como diz a Aline, no novo normal, deve prevalecer. Então, acho que você é uma referência também para os servidores da Assembleia Legislativa nesse sentido. Vou para a pesquisa aqui, então, Alexandre, está aí na tela. Nós já tivemos, em algumas outras entidades também, uma preocupação em abordar o tema do teletrabalho, mas o primeiro passo é entender, né, compreender e dialogar com os trabalhadores, o que eles estão pensando. Por isso, a pesquisa é uma pesquisa ainda exploratória, ela provavelmente deve ter outros desdobramentos, mas nesse momento é uma pesquisa geral, né, em linhas gerais, do que os trabalhadores estão pensando sobre esse tema. Então, essa pesquisa foi realizada, ela foi dividida em 3 sessões, uma pesquisa grande, com 54 questões, e ela foi realizada entre 22/7 e 6/8. Até ontem, a gente ontem acabou fechando o envio das respostas. Contou com 133 respostas, que é bastante para um universo de aproximadamente 1.000 trabalhadores, dos diversos vínculos, mas especialmente com foco nos trabalhadores efetivos, ativos e também bastante aposentados. Então, em linhas gerais, né, os dados, o primeiro bloco dos dados gerais está dividido nessas informações. Eu vou passar bem rápido, só para saber quem respondeu a pesquisa. 55% dos que responderam foram homens, 44% mulheres. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Sempre tem, às vezes tem 1% aqui de arredondamento que né, o sistema fica arredondando. Do ponto de vista da idade, né, até 50 anos, 38%, 37% de 51 a 60 anos, então veja que a primeira faixa etária, a gente fez mais ou menos uma divisão, porque a primeira faixa etária até 50 anos são poucos trabalhadores, né? De 30 a 50 anos, é uma faixa de 20 anos. A maioria concentra nessa faixa de 51 a 60 anos, dos que responderam, 37%, praticamente o mesmo percentual, e 20% acima de 61 anos. Então, a gente passou a contar, a fazer essa escolha na divisão da idade, por conta também de que um terço dos trabalhadores da Assembleia estão nessa faixa de 50 a 60 anos. Do ponto de vista étnico também não há novidade, 89% branco, um índio, 4% de negros e 5% de pardos. Escolaridade, interessante, porque reflete um pouco o que a Assembleia e outros órgãos públicos têm vivido nos últimos anos, principalmente por conta das conquistas do movimento sindical relativas à progressão de carreira. E tem se percebido que a progressão de carreira tem feito com que os servidores públicos buscassem agregar conhecimento, buscassem fazer cursos de graduação e pós-graduação como um incentivo para melhorar e qualificar também o serviço público. Então, tem aí 7% de pessoas que responderam do ensino básico, 16% com graduação, 70% com pós-graduação e 8% com mestrado ou doutorado, né? Então, o nível de escolaridade bastante alto também. E, assim como o tempo de serviço. Tempo de serviço até 5 anos de casa, né? O pessoal de casa, né? Apenas 4% dos que responderam, 34% de 6 a 10 anos, de 10 a 20 anos é uma faixa que tem
poucos trabalhadores, né? A distância entre um concurso público e outro na Assembleia é bastante grande, então 11% de 11 a 20 anos, e mais de 21 anos de casa, 50% dos que responderam à pesquisa. Eu vou sempre lembrar dos que responderam, porque não é uma pesquisa que pode ser auferida estatisticamente o universo dos trabalhadores. Então, isso aqui não é exatamente o percentual da representação dos trabalhadores na Assembleia, mas são dos que responderam à pesquisa. O tipo de vínculo, os efetivos, 72%, os que responderam, 8% de comissionados, 4% terceirizados e 18% de aposentados. E é importante ressaltar que é a primeira pesquisa que o sindicato faz que amplia também para comissionados e terceirizados. Então, ainda o percentual é pequeno, mas acho que já é uma experiência interessante, porque a categoria geralmente dialogava com os efetivos dos aposentados, e a partir desse debate do teletrabalho, buscou-se também escutar os comissionados e principalmente os terceirizados nessa relação de trabalho dentro da Assembleia Legislativa. A média de renda também ela é alta, né? 2% com menos de 3 salários mínimos, 5% de 3 a 5, 23% de 5 a 10 e 67% com mais de 10 salários mínimos. Se exerce cargo de chefia, dos que responderam, 53% de quem opinou nessa pesquisa aqui não exerce cargo de chefia, 37% que exercem cargo de chefia de quem respondeu a questão. Isso é importante também no viés das respostas, né? Então, a maioria são trabalhadores que estão na sua função normal. Então, essas questões mais panorâmicas para dar uma ideia de quem respondeu à pesquisa. Aí, o segundo bloco, né, sobre a situação de trabalho na pandemia. Então, no segundo bloco, são várias questões que foram abordadas. Primeira delas, a modalidade de trabalho, se trabalha em home office, presencial ou semipresencial. O segundo aspecto aí é analisar dos que estão em teletrabalho, como eles avaliam o funcionamento do teletrabalho, o volume de trabalho, número de horas, se consegue se planejar e organizar o tempo para o teletrabalho, a facilidade de adaptação, equipamento, acesso à internet, satisfação com isso, e a gente colocou aqui também uma questão moral, que ela tem um aspecto interessante, que é a história da culpa, né? A gente percebeu os servidores públicos se sentindo um pouco constrangidos ou culpados por não poderem estar presencialmente no seu local de trabalho. Depois, o mesmo com os que estão no trabalho presencial e semipresencial, mas com foco na segurança de estar trabalhando de forma presente, no protocolo sanitário da Assembleia e na opção, se ele teve ou não a opção de preferir o teletrabalho. Então, eu vou apresentar os dados das respostas sobre isso. Na modalidade, então, de trabalho, nós percebemos que 33% dos que responderam estão em home office, 10% presencial e 26% semipresencial. 31% não responderam, porque aqui tem aposentados e algumas pessoas que não responderam, e principalmente os aposentados que não se enquadram dentro dessa modalidade de trabalho. Então, percebe-se que a maioria, né, uma maior fatia, está em home office e um percentual menor está no trabalho presencial. Aqui, as respostas, né, foram 133 pessoas que responderam, mas as respostas começam a ficar com um número menor, porque ela diz respeito apenas às pessoas que estão em teletrabalho. Então, 59 respostas dizem o seguinte: como está a organização do teletrabalho? Está bem organizado e funcionando? 61% estão satisfeitos com a organização do teletrabalho. 25% evoluiu. No começo não estava muito bem, mas foi melhorando ao longo do período. E 14% diz que não funciona, né? Não está funcionando o teletrabalho na Assembleia. Então, em relação apenas aos que estão em teletrabalho. Eu fiz esse quadro porque é importante observar esses dados
de forma relacionada, né? A pergunta é se o volume de trabalho aumentou na pandemia. Então, 37% disseram que não aumentou, 18% disseram que aumentou e 8% talvez aumentou. Não tem certeza. Dos que disseram que aumentou, em média, quantas horas? 2 horas a mais, 3 pessoas, entre 5 e 6 horas, 5 pessoas, e mais de 7 horas, 10 pessoas. Então, vê que, para algumas pessoas, o teletrabalho acaba acarretando num aumento significativo do tempo gasto para dar conta das suas funções. Então, isso porque tem todo um processo de aprendizagem, aquilo que já foi falado aqui, por exemplo, não é uma função que você trabalha muitas vezes de forma ininterrupta, portanto, a soma de horas acaba se estendendo, você fica dentro do trabalho durante o dia todo. Você fica dentro do trabalho, né? Então, você acaba não conseguindo mais separar o que é tempo de trabalho e tempo de vida ou tempo de espaço fora do trabalho. A outra questão, se consegue estabelecer horários, portanto, 40 pessoas dizem que sim, 17 não e 12 talvez. Teve facilidade de adaptação, 54 sim, 9 não e 4 talvez. Dispõe de equipamentos, a grande maioria dispõe de equipamentos necessários para o teletrabalho. 60 dizem que sim, 4 não e apenas 6 talvez. Tem acesso fácil à internet, de qualidade? Todos têm acesso à internet. 76% sim e 4 talvez. Então, é um quadro que mostra uma certa facilidade também dos trabalhadores da Assembleia Legislativa em se adaptar ao teletrabalho. Dispõem das condições e tem uma certa facilidade. Porém, essa questão do aumento da carga, da forma de organização do trabalho home office é que preocupa, porque, dependendo da situação, é muito diferente a dinâmica e a logística de trabalho no local presencial do que fazer esse trabalho em casa. Então, essa é uma primeira análise que eu chamaria atenção. Aí, satisfação com o teletrabalho. Pouco satisfeito, 11%, satisfeito, 38%, e a maioria está muito satisfeito com a situação de teletrabalho, de poder estar... A gente está chamando aqui de teletrabalho, Isa, mas, de fato, isso se caracteriza como home office, por enquanto. Sim. Tem um teletrabalho na Assembleia, tem diferença entre uma modalidade e outra. Mas, como é mais conhecido o teletrabalho, a gente usou os termos mais conhecidos também. Por que está em trabalho presencial agora? Nós vamos ver, esse é um pouco do panorama dos que estavam, né? Do panorama dos que estão em teletrabalho, agora dos que estão presencial. Então, são 33 pessoas que estão em presencial que responderam. Por que estão no trabalho presencial? Por decisão da chefia, 42%. 42% porque foi decidido. 6% por opção, quis estar em teletrabalho. 42% houve diálogo, então, o mesmo percentual da determinação hierárquica superior, o mesmo percentual dialogou e fez acordo para trabalhar de forma presencial. Então, concordou com essa condição. E outras formas de decisão, porque está no teletrabalho, são 9%. Então, dá para ver que dos que estão em teletrabalho, apenas 6 escolheram estar em teletrabalho, mas 42% concordaram e 42% também foi determinado. Não necessariamente houve essa consulta, o diálogo, para saber se gostaria ou não de estar no trabalho presencial. Se sente seguro no trabalho presencial? 48% não estão se sentindo seguros no trabalho presencial na Assembleia nesse momento. 30% apenas se sentem seguros e 20% talvez. O talvez, portanto, é na dúvida, dá para interpretar de que 2/3 não estão muito à vontade trabalhando de forma presencial na Assembleia. Né? E
tem outras questões que mostram de forma mais evidente esses dados. Sobre o protocolo da Covid, né? Foram várias perguntas, porque esse tema foi importante, o Sindalesc teve várias iniciativas nesse período, né, cobrando da direção, né, da mesa, uma segurança para a saúde dos trabalhadores que estavam em trabalho presencial, expostos ao trabalho presencial. Então, a primeira questão aí, 8%, avaliam que o protocolo da Covid da Assembleia Legislativa é um protocolo bem completo e ele é seguido, é executado. 8% apenas acham que é um protocolo bem completo e que ele é respeitado, né? 24% acham que o protocolo é completo, mas não é respeitado conforme o que está determinado. Então, já cresce bastante aqui a opinião das pessoas que acham que o protocolo de segurança em relação à segurança sanitária é completo, mas não é executado. 8% dizem que não é transparente, não está muito claro as normas, o que pode e o que não pode. O mesmo percentual que acha que ele está completo e executado, no mesmo percentual acha que não é transparente. 39%, então, acham que esse protocolo é incompleto e não está sendo seguido. Ou seja, chama muita atenção esse percentual, porque é uma queixa, né? É uma reclamação, de certa forma, de que esse percentual, de que o protocolo não é um protocolo que atende, né, a segurança dos trabalhadores e que, mesmo assim, ele não está sendo respeitado. E 21% acham que, apesar dele não ser um protocolo completo, ele está sendo respeitado. Se houvesse opção de teletrabalho, você que está no trabalho presencial, se fosse dada a opção de você trabalhar à distância, 78% optariam por trabalhar à distância. 78%. Então, veja que aquele dado anterior da insegurança, do medo, né, em relação ao trabalho presencial, aparece aqui. Então, não significa que as pessoas estão trabalhando de forma presencial por livre. Apenas 5%, né, não teria optado pelo teletrabalho e 16% talvez teriam optado. Ou seja, se houvesse a opção para aqueles que estão no trabalho presencial, a grande maioria, quase absoluta, optariam por estar trabalhando à distância, home office, não de forma presencial. Por que não foi dada essa opção? Aí diminui um pouco as respostas, então, mas o dado ajuda a gente a entender a opinião, principalmente, dos trabalhadores na Assembleia. Por decisão política. Não foi dada essa opção por uma decisão política, não foi dada essa opção porque se considera que os trabalhadores seriam incapazes de exercer essa atividade de forma à distância, porque tem limite de tecnologia, 33% teria limites tecnológicos, né, que dificultaria o trabalho à distância, e 20% porque o trabalho não está organizado para ser à distância, né? Então, veja que a gente tentou explorar um pouco os motivos, né, da não opção pelo trabalho, pelo teletrabalho. E isso são respostas de quem está no trabalho presencial. Agora, na modalidade de semipresencial, né, 39 pessoas na modalidade semipresencial. Como você trabalha na modalidade semipresencial? 38%, quando necessário, vai até a Assembleia. 10% fica à disposição e 51% em sistema de rodízio. Sistema de rodízio na equipe, né? Se sente seguro, a mesma pergunta anterior, se sente seguro no trabalho semipresencial? 41% não se sente seguro, 31% se sente seguro e 29% talvez. O percentual dos que não se sentem seguros do semipresencial, veja que diminui um pouco.
Ou seja, na medida que você não está exposto cotidianamente, todos os dias ao trabalho, o risco é menor, né? O medo da contaminação também é menor. Em relação ao protocolo, né? Muda um pouco os percentuais, mas segue mais ou menos a mesma lógica. 12% acho que está completo e executado, 24% completo e não executado, não transparente 4%, incompleto não executado 29%, incompleto mas executado aquilo que está sendo proposto 31%. Então aumenta um pouco dos que estão semipresencial. Veio o protocolo em relação à Covid de uma forma um pouco mais positiva, era 8%, passou para 12% aqui, o percentual dos que acho que é completo executado. Para os que estão presencial, se houvesse a opção do teletrabalho, 69% optaria por ele, 18% talvez, e apenas 13% não prefeririam ficar da forma como está hoje. Ou seja, novamente, um grande percentual das pessoas que estão presencialmente, de forma intermitente na Assembleia, prefeririam estar trabalhando home office se tivesse lhe dado essa opção. E, por que não dado essa opção, aqui eu me coloquei percentual, porque também não... o número é muito... Está entrando um som, eu estou sentindo eco, sai me dizer. Deve ser do teu aí, Paludo. A base que tu está usando da apresentação pode ser. Então já estou indo para o final. Limitações de TI, questões organizativas, decisão política. Eu achei interessante que aqui alguns responderam que o trabalho que eles estão fazendo é o trabalho essencial, por isso não poderia ser feito em teletrabalho, por limitações pessoais e outros motivos. E agora, por último, eu gosto da questão da saúde. Da saúde, aqui nós abordamos a questão da emocionalidade, do medo, em relação à situação e grupo de risco, convivência familiar, doenças, medicamentos e hábitos de saúde. Porque também o entendimento é de que o tema de teletrabalho ele pode melhorar a qualidade de vida se for trabalhado com muito cuidado para que as consequências para a saúde do trabalhador forem bem analisadas antes de adotar o teletrabalho. Do contrário, o teletrabalho também pode ser uma armadilha do ponto de vista de trazer sérias consequências e danos para a saúde dos trabalhadores, se não for bem organizado, de forma adequada e com uma gestão adequada, principalmente. Então, a emocionalidade hoje dos trabalhadores na Assembleia, de modo geral, aqui, a característica emocional, né, o aspecto emocional que mais se destaca hoje é a insegurança. Dos que responderam, 45%, 45 pessoas, não é percentual, se sentem inseguros no momento atual. Não, aí todos responderam. Quem está em teletrabalho, home office, presencial, semipresencial, aposentado, todos eles. Do geral, 45 pessoas se sentem inseguros, 39% ansiosos, 21% com medo, e depois, com menor incidência, alguns aspectos emocionais positivos, como o fato desse momento estimular, né, a buscar coisas novas, se sente gratificado e realizado. Então, aqui é interessante porque outras pesquisas, muitas e muitas outras pesquisas estão sendo feitas com diversos aspectos, no Brasil, no mundo afora, tenho acompanhado várias pesquisas sobre a emocionalidade em tempos de pandemia, e as respostas são bastante semelhantes, seguem esse padrão aqui. Com relação à contaminação por Covid,
apenas 102 pessoas diretamente não foram contaminadas, e uma pessoa manifestou que já foi testado como positivo. Em relação aos familiares ou conhecidos próximos, já muda muito. 35 pessoas não tiveram ainda contato mais próximo do ponto de vista familiar ou de relacionamento próximo com a Covid, né? E 66 pessoas, sim. Ou seja, nós, inclusive, estamos, né, em Florianópolis no momento em que essa situação da contaminação está continua acelerando, né? Continua numa crescente. Então, veja que é quase o dobro de pessoas que já tiveram, ou algum familiar, ou alguém conhecido, já teve contaminação com a Covid. Se a pessoa é grupo de risco ou não, dos trabalhadores que responderam, 47 não são grupo de risco, 61 são do grupo de risco, e se algum familiar é do grupo de risco, 40, aumenta ainda mais, né, 41 não tem familiares do grupo de risco, mas 66 tem familiares do grupo de risco. Sobre o medo da Covid, 7% apenas tem pouco medo, 32% tem um médio, né, era uma escala de 1 a 5, e 60% que responderam tem muito medo de se contaminar com o coronavírus. Aí questões em relação à situação da pandemia também, que a Aline estava falando no início, a questão da convivência familiar. Quantas pessoas estão em casa, né, nesse momento, junto com o trabalhador? 13 pessoas responderam que estão sozinhas, 38 pessoas com 2 pessoas, portanto, o funcionário, o servidor, mais uma pessoa. 22 pessoas em 3 dentro da casa, 23 pessoas, 4 pessoas dentro da casa, e somente 5 pessoas têm mais de 4 pessoas. Ou seja, os círculos familiares dos trabalhadores da Assembleia é bastante restrito. De 1 a 4 pessoas, basicamente, no convívio familiar. Se tem filhos de idade escolar, 72 não tem, 33 tem, e desses 23 tem um único filho em idade escolar e apenas 9 tem mais de um filho em idade escolar. Então, ao mesmo tempo, são grupos familiares bastante restritos. E se cuida de algum enfermo, se a pessoa, o trabalhador, tem alguém enfermo que ele exige a sua dedicação, que muitas vezes é a segunda ou terceira jornada. O cara vai para o trabalho, ele tem que cumprir meta, dar conta dos trabalhos domésticos, cuidar de filhos e muitas vezes cuidar de pessoa enferma em casa. Então, isso que fala a sobrecarga, principalmente das mulheres nesse período de pandemia, se dá por essa soma de várias atividades, pelo fato de estar em casa, trabalhando em casa, então acaba sobrepondo um conjunto de tarefas e que a pergunta também aqui foi se nessa pandemia houve uma oportunidade de convivência mais colaborativa, de assumir os trabalhos de forma mais coletiva. 24 pessoas responderam que a convivência familiar tem sido uma oportunidade para uma convivência colaborativa, uma oportunidade para melhorar a convivência e a relação, 13 pessoas, porque também tem uma preocupação do nível de estresse e de violência familiar na pandemia. Se gerou sobrecarga de trabalho, 13 pessoas. É muito difícil de conciliar teletrabalho com as outras atividades, 8 pessoas. Gera estresse, 8 pessoas, e outros tipos de consequência. Então, você vê que há uma diferença nas primeiras, mas se somar a sobrecarga, a dificuldade de conciliar, gerar estresse, né? E outras respostas aqui, ela passa a ser, os problemas do teletrabalho passam a estar como a primeira opção dentro da situação de convivência familiar. Algumas outras perguntas específicas da saúde, se já tirou licença de saúde, 52% já tiraram licença, 48% não. Qual é o período da licença? Até 15 dias, 44%, até 30 dias, 13%, e mais de 30 dias, 43%.
Então, há uma incidência também de licenças longas, o que significa que tem problemas de saúde na categoria que precisam ser observados. Precisa ser levado em consideração também, muito mais ainda nesse momento da pandemia. A gente tentou aproximar alguns tipos de moléstia, de doenças, por áreas. Então, a área de problemas circulatórios, cardíacos, digestivos, 29%, a área de osteoporose, LER, DORT, ligado mais à estrutura física, 48%, e 23% questões ligadas ao psicológico. Então, aqui também tem um primeiro indício, né, exploratório para o tipo de doença do trabalho também, que podem estar relacionadas com o trabalho em relação aos servidores. Uso de medicamento contínuo, 38 responderam que não, 63 sim. Consultas regulares, 24 responderam que não fazem consulta regularmente e 84 que sim. 95 não são fumantes e 11 são fumantes. Bebe regularmente bebida alcoólica, 85 não bebem e 20 bebem, não é percentual, aqui estou falando em números absolutos. Faz exercício físico regularmente, 41 não faz exercício, 67 fazem. Alongamentos frequentes, 82 não fazem, 25 fazem. Então, percebe-se que há assim, uma incidência de pessoas que usam medicamento contínuo, mas também fazem consultas regulares, um índice relativamente baixo de fumantes e de pessoas que bebem regularmente também, mas um índice bom de pessoas que fazem exercício físico, pode melhorar, e poucas pessoas que fazem alongamento. Por que o alongamento aqui? Porque no teletrabalho é importante o exercício de alongamento mais do que o exercício físico concentrado, pelo número de horas que fica parado, né, no mesmo lugar, sentado na cadeira. Então, percebe-se que poucas pessoas fazem alongamento, e isso é preocupante, que ao longo do tempo deve gerar não só problemas na estrutura física, mas também outros tipos de morbidades. Fatores somáticos que podem gerar doenças. Tensões e conflitos no trabalho é considerado o principal problema que pode gerar doença na Assembleia. Falta de equipamentos adequados, cansaço e desgaste, os dois, né, que tem o mesmo número de pessoas que responderam. A ansiedade, 17 pessoas, e a decepção com o resultado, 12 pessoas. Então, isso aqui também é um pouco da preocupação daquilo que doenças, né, causas que podem gerar doença no trabalho, na opinião dos que responderam. Aqui, alguns cruzamentos, né, do volume de trabalho adaptado, o volume de trabalho com adaptação para o trabalho e satisfação com o teletrabalho. Desculpa. Volume de trabalho no teletrabalho, adaptação no teletrabalho, satisfação com o teletrabalho. Fizemos um cruzamento por sexo e por idade. Então, do ponto de vista do volume de trabalho, se aumentou ou não o volume de trabalho em teletrabalho. 14 não e 6 sim para as mulheres, e 2 talvez. 23 não, 12 sim para os homens e 6 talvez. Então, pelo percentual aqui, não deu para identificar essa diferença do aumento do aumento do volume de trabalho entre homens e mulheres. Por idade também não, né? Os números são bastante semelhantes, né? Bastante semelhante. E apenas acima de 61 anos é que, se fosse considerar percentualmente, o volume de trabalho e adaptação estaria mais alto. Do ponto de vista da satisfação com o teletrabalho, muito satisfeito, mulheres, 15 mulheres muito satisfeitas, 9 satisfeitas. Homens, 17 muito satisfeitos, 16 satisfeitos e 7 insatisfeitos. Aqui já percebe que os homens estão menos satisfeitos com o teletrabalho, as mulheres mais satisfeitas. Do ponto de vista de idade, até 50 anos, 15 muito satisfeitos, 11 satisfeitos, 2 pouco satisfeitos. De 51 a 60 anos, 15 muito satisfeitos, 6 satisfeitos, 2 pouco satisfeitos.
e mais de 60 anos, 5 muito satisfeitos, 5 satisfeitos e 3 pouco satisfeitos novamente. A adaptação é contrária à idade. Então, só uma pequena... Os cruzamentos dos dados ainda são... temos bastante coisa para explorar, como a gente encerrou a pesquisa ontem, né? Trouxemos principalmente aqui os dados mais de frequência e alguns cruzamentos básicos ainda, a gente pode trabalhar mais profundamente em cima desses dados no futuro. Desculpe o tempo aqui, mas... Necessário. É, necessário. Parabéns, Paludo. Parabéns, pelo Paludo. Levantamento dos dados. Nossa, excelente trabalho, Sindalesc. Bom, assim, é uma construção que a gente está fazendo justamente para tentarmos, né, mostrar para a administração, tanto na questão mais global, né, mas também na questão específica da Assembleia Legislativa. Precisamos nos movimentar, precisamos nos articular, não só agora, durante a pandemia, que realmente é um momento crítico, que a preocupação é grande. Eu mesmo tenho ouvido bastante reclamações dos servidores, e existe um medo, né? Um medo que está instalado, e não são só nos servidores da Assembleia, mas de maneira geral, né? Então, muitas pessoas realmente temem, neste momento específico da Covid, né? Aqui em Santa Catarina, onde a crescente é muito grande, e nós, do sindicato, nunca nos furtamos a discutirmos, né? E a interpelar a administração para que realmente fossem tomadas algumas providências. Com relação à questão do protocolo, inclusive, nós fizemos um ofício solicitando que isso fosse colocado de maneira transparente, e a gente entendeu que isso foi nos respondido. Hoje está posto lá no nosso site, né? Se entrar no nosso site, vai ter esse protocolo na íntegra. No último informativo também isso está lá para ser linkado, e é justamente, quer dizer, essa estrutura de teletrabalho, essa pesquisa, é por conta da Covid, né? Quer dizer, essa coisa ruim que acomete todo o planeta, né? Mas que a gente tem que aproveitar ou tirar proveito de uma situação ruim e procurarmos crescermos. Eu acho que esse é o grande ponto que está colocado. Acho que a gente tem que realmente usar isso, e é justamente essa fala que eu vou passar agora para a Isa, para ela fazer alguns comentários sobre os desdobramentos, né, Isa? Você conhece muito bem a casa, conhece até pela quantidade de horas dedicadas, a quantidade de anos dedicados, as estruturas nas quais tu fez parte, que eu acho super importante, assim, né? E assim como a Isa, a gente reconhece aqui, o Sindalesc reconhece, e por isso que ele sempre diz, nós estamos, essa diretoria, mas também as anteriores, é óbvio, né? Mas nós temos como mote a valorização do nosso servidor, para mostrar as qualidades que os nossos servidores, a dedicação dos nossos servidores. E cada vez que a gente faz uma live, a gente percebe quanta qualificação, quanta dedicação nós temos no nosso corpo funcional. Ainda que hoje diminuto no que tange aos efetivos, mas aqui vai ser mais uma prova. Vou passar para a Isa a palavra. Isa. Tá bom. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa dessa pesquisa. Na realidade, que eu vejo isso tudo, né, que a gente já está desde março, todas as casas legislativas foram surpreendidas, né? E se percebe ontem pela live também que eu assisti do diretor-geral da Câmara, né, o Sérgio Sampaio, e a diretora-geral, a Ilana, para eles também está sendo um desafio agora, né? Então, estruturar tudo, e claro que a gente vai ter, que agora, daqui para frente, vai ser um novo normal, não se sabe direito como é que vai ficar isso pós-pandemia, mas eles também estão agora conversando com os diretores, tentar estruturar, tentar verificar, tentar medir a produtividade. Eles estão atrás de ferramentas para medir, ferramentas para aperfeiçoar a gestão, né? Então, assim, existe todo um entorno, assim, de preocupação de continuar o trabalho, que daqui a pouco, porque já tem uma instrução normativa 65 que foi, né, ela foi
foi publicada no dia 31, do governo federal, na realidade, falando sobre o teletrabalho pós-pandemia. Então, dando essa oportunidade também para os funcionários federais de teletrabalho. Mas eu vejo assim, por tudo que eu tenho visto pelas casas legislativas que eu tenho também verificado, todos eles estão se moldando. Não deve ser fácil para a administração vir isso de surpresa, né? Minimizar isso e continuar os trabalhos, o plenário tem que estar funcionando, como também o Sérgio falou ontem, né? A gente tentou resolver o mais rápido possível para que o plenário tivesse em funcionamento, os parlamentares também tinham matérias e não poderia deixar, então, pegar aquele corpo mínimo de funcionários, enfim. Mas, assim, eu percebo, assim, por exemplo, Minas Gerais também, ele está na mesma situação, tentando agora entender melhor e começar a construir novas ferramentas, né, para verificar tudo isso que aconteceu. Bahia, eles estão minimizando os papéis, né? A partir de outubro, o diretor lá de Recursos Humanos, o Francisco, disse que vai ser 0 papel na Assembleia. E eles parecem que, se der tudo certo, eles começam a voltar gradativamente em setembro. Mas parece que vão testar ainda 30% dos funcionários que vão trabalhar, vão fazer testes, enfim. Mas tem uma polêmica que tem alguns contras e outros a favores. Então, assim, eu vejo, assim, as casas legislativas realmente não é fácil para a administração, né? Então, assim, vão ter que realmente buscar algumas alternativas, porque isso também não vai ser para agora. Eu acho que enquanto que não sair uma boa vacina, e tem condições mesmo de os funcionários trabalhar com teletrabalho, né? A gente tem visto resultados ali, pesquisas, que realmente, assim, aumentando, inclusive, a produtividade de certos trabalhos. Eu sei que até Tribunal de Justiça andou medindo, então isso é importante, né? E nossa casa tem condições, porque tem ferramentas e tem um grupo também de funcionários na DTI, e vai ter que ter umas boas ferramentas que já tenha, né? Porque eu acho que agora é o tempo de se moldar, é o tempo de se reinventar para esse novo normal, porque né, eu acredito que, na realidade, esse mundo virtual antecipou, porque estava se pensando isso daqui para frente, daqui a uns 5 anos, tem alguns estudiosos em marketing digital que dizem que daqui a 10 anos ia acontecer. Então, isso se antecipou. Essa parte toda da era digital veio com a pandemia, então as pessoas estão em casa, estão trabalhando, estão vendendo em casa, enfim. Então, assim, como isso, as casas também não estavam preparadas, né, para esse movimento agora. A Câmara Federal, o Sérgio, onde estava falando, que eles já tinham um estudo, só que também não estavam preparados totalmente. Tem ferramentas, a maioria das pessoas estão trabalhando remoto, como a Assembleia também tem ferramentas, que a maioria das pessoas estão produzindo, a gente sabe, estão trabalhando remotamente, fazendo trabalhos maravilhosos, a gente sabe disso. Então, daqui para frente, claro, depende da administração, depende da mesa, né? Vai depender da mesa, a gente tem um presidente, vai depender dele, as soluções, né? E tem os diretores, que eles vão ter que medir de que forma que vão fazer, de que forma, né? Que os gestores que vão ter que gerenciar a melhor forma do trabalho, né? De distribuição de tarefas. Eu vejo por essa maneira. E a gente tem condições de ter trabalhos maravilhosos na distância, né? Então, em qualquer lugar, funcionário e a Assembleia tem um corpo funcional de excelência, então tem condições de fazer um bom trabalho junto com toda a administração. Então, isso vai depender mesmo de boas ferramentas e que a casa, né, tenha uma normativa condizente com o teletrabalho, enfim. Então, assim, e eu vejo, assim, a Assembleia do Espírito Santo, ela já tem uma minuta de teletrabalho desde 17 de março, mas é um projeto de resolução, já mais ou menos tem uma normativa. A Assembleia do Rio Grande do Norte também está nessa linha de também normatizar o teletrabalho.
Então, tem algumas casas já pensando nessas estruturas, né? E eu acho legal levar essa proposta do sindicato para a administração da casa e repensar, né, se realmente tem como medir agora como é que foi a produtividade daqui para frente, que formas que vão medir isso, de que formas que vão fazer o atendimento do público externo, né? Porque tem algumas ferramentas que dá para ser utilizadas virtualmente, né? Então, são tudo maneiras agora, eu acho, de repensar, né, um novo normal daqui para frente, e as coisas vão ter que caminhar dessa forma, né, porque tem ferramentas, a tecnologia está aí, meu Deus, tem muitas opções de trabalhar, né, videoconferências, reuniões, enfim, remotamente, tem todo o equipamento lá da DTI, que hoje o SGD, o Sigor faz tudo remotamente. Então, ferramentas e ferramentas existem na casa, né? Eu acho que é uma adequação e a autorização do presidente, junto com a diretoria geral e junto com os diretores, né? Tem também a procuradoria, tem que também ter uma normatização que seja legal, né? Então, eu acho que daqui para frente vai ter que ter essas ferramentas, porque até em questão de economia, eu estava ontem avaliando a instrução normativa, falando da economia que as casas, o executivo teve nesse período já, de luz, de água, enfim, de vários itens, isso. Então, tem que repensar, né? Tem que repensar em toda essa estrutura daqui para frente, porque existe sim produtividade em teletrabalho, né? Então, isso já está comprovado que existe. Então, é questão de normatização, né? É questão da casa entender, né, conversar e ver realmente se vale a pena, enfim. O ajuste é com a mesa diretora, a mesa da casa, né? Então, e a direção geral e os diretores. Eu vejo nesse caminho, né? E a gente tem como, por exemplo, os cursos que a Aline estava falando, né? Os cursos online. Eu participei e fiquei 2 anos na escola do Legislativo e eu percebi como é rico, né? Todos aqueles cursos, né? Eu tive a oportunidade de viajar, eu trabalhava na secretaria acadêmica e via o quanto as pessoas agradeciam o trabalho que a Assembleia estava levando até o município, né? E hoje a gente diz assim, a gente hoje tem a tecnologia, dá para fazer também cursos à distância, que a gente sabe que o ensino à distância da escola é um sucesso, porque o que a gente tem, que existe, que eles chamam, né, no mundo virtual, é a rua mais movimentada do mundo, é a internet. Então, todas as pessoas podem ter acesso a muito mais informações. Muitas vezes, dar um curso, às vezes, para 300 pessoas no local presencial, pode ser que milhares podem ouvir esses cursos, né? Então, é isso que a gente tem que começar a repensar em toda essa estrutura, né? Que está tudo ali, né? A gente tem informação, a casa produz, nossa, inúmeras informações. Nossa, se for falar... A casa, a gente vê, assim, o trabalho do Proquilégios, do Banco de Legislação, a gente tem uns trabalhos fantásticos na casa, né, que está no mundo, então, e de trabalho de eficiência, quantas pessoas estão por trás dessas ferramentas, né? Então, eu sempre gosto de usar aquela frase do Walt Disney, né, você pode sonhar, você pode criar, você pode desenhar e imaginar, né? O lugar mais maravilhoso do mundo, mas você precisa de pessoas para realizar esses sonhos, né? Então, são as pessoas que vão criar isso tudo, né? Então, a gente não é só... Tem a tecnologia, mas quem vai estruturar, quem vai realmente moldar e ter eficiência e qualidade do trabalho são as pessoas, são os servidores, tanto terceirizados como estagiários. Enfim, a gente tem como os comissionados, a gente tem um grupo excelente de funcionários na casa, né? E isso tem que se moldar, e essas ferramentas estão aí para isso, né? Para distribuir informação, né? Porque informação, meu Deus, a casa tem muita informação. Quando eu fiquei aquele meu período na coordenadoria, eu observava, disse, meu Deus do céu, aquelas atas taquigráficas enormes, aqueles diários, quanta riqueza de informação a casa produz diariamente. Isso é fantástico, então. E a nossa Assembleia Legislativa é referência para muitas Assembleias Legislativas. Então, a gente tem um trabalho de eficiência na casa, de produção, né, os gabinetes parlamentares, todo mundo produzindo, as diretorias, enfim. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que a questão agora é de ajuste, porque a gente tem um trabalho, tem uma estrutura organizacional fantástica na casa. Então,
É moldar isso tudo agora com essas ferramentas todas, né? Então, isso a gente precisa. A Escola do Legislativo, meu Deus do céu, eu fiquei 2 anos lá, eu fiquei 33 anos na casa, depois, em 2017, eu fui para a Escola do Legislativo, eu não conhecia a escola. E tem um trabalho maravilhoso, uma riqueza de informações a Escola do Legislativo. As pessoas agradecendo, né, que a gente, agradecendo cada vez mais, assim, que a Assembleia, né, está proporcionando aquele conhecimento para aquela professora, para aquele professor. Isso é fantástico, né? Então, a gente chama de, assim, ó, é muito legal, de prova social, né? Porque eu lia, inclusive, as avaliações dos cursos na escola. Nossa, a gente ficava assim, ó, meu Deus, que rico isso, né? As pessoas agradecendo que o parlamento foi naquele município, né? Lá levar aquela informação. Então, isso é muito rico. A casa é, nossa, a Assembleia Legislativa, quando eu falo, até me emociono, porque eu sempre gostei muito da Assembleia, então a gente sempre, eu me envolvi com muitos trabalhos, com muitas tarefas, então a gente tem muita coisa a construir, tanto à distância como presencial, e isso vai depender da administração da casa, né? Então, e a gente tem um bom trabalho, tem excelentes trabalhos na casa, né? E eu acho que o sindicato também está fazendo, levando essa proposta para a administração, muito legal, e é por aí, né? E repensar, é um grupo de pensantes, né? É um grupo de pessoas pensando no melhor para o funcionário, né? Né? E atender melhor o público externo, de que forma que vai ser atendido melhor, de que forma que a gente pode atender melhor, né? Então, montando estruturas diferenciadas, né? E tem muitas ferramentas, ver o que uma Assembleia está fazendo, o que outra está fazendo, o que a gente pode apresentar de melhor, enfim. E é isso que eu vejo. Então, é uma novidade para todo mundo, sabe? É tudo muito novo, né? Tudo muito recente, mas que a gente tem pessoas extremamente capacitadas e talentosas na casa que pode construir ferramentas de fácil entendimento e que as pessoas podem ter uma produtividade de qualidade e medir isso tudo também. O Sérgio onde estava falando, né? A gente está começando a medir já aqui a qualidade do nosso trabalho, né? Então, ferramentas, precisa de ferramentas para ver isso, se vai dar certo, e vamos testando, se aqui não deu certo, vamos ver, não deu certo com essa ferramenta, vamos testar outra ferramenta, enfim, eu acho que é um novo normal mesmo para todos os legislativos, né? Todas as casas, seja em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, enfim. E é um repensar agora daqui para frente, né, Alexandre? Eu acredito que seja bem isso, né? E nós do Sindalesc temos essa missão, né? Nós estamos provocando justamente a administração, no bom sentido, né? Porque a gente quer, novamente, que a Lesc seja protagonista, que a Lesc seja referência. Inclusive, para quem chegou agora, para quem está conosco neste momento, gostaria de agradecer a presença dos que estão e daqueles que já passaram hoje, já fizeram algumas participações, alguns comentários, e dizer-lhes que a ideia, na verdade, do Sindalesc é isso, tirar proveito de uma situação que é negativa, né? Mas a gente tem que fazer sempre olhar pelo viés positivo. Vamos acelerar o processo, que eu acho que é super importante. A casa exatamente tem o recurso humano muito bom, tem ferramentas tecnológicas, é evidente que temos que ainda conectar melhor essas relações. Nós, dos sindicatos, na verdade, somos propositivos, estamos tentando construir essa ligação e nos inserirmos no mundo de maneira positiva, até colocando aquilo que o Paludo apresentou na pesquisa, sem culpa, né? E é evidente que a gente sabe também, que a gente tem conhecimento, que não vai ser essa ideia do teletrabalho 100% em casa, não. É um percentual que cada setor vai definir quais são as suas peculiaridades do seu setor, da sua coordenadoria, da sua diretoria, mas vamos construir isso, porque não sabemos o nosso futuro, não sabemos como é que vão... No século XXI, por exemplo, nós já fomos cometidos de 4 tipos de pandemias diferenciadas. Algumas não chegaram de forma muito forte, né? Mas ebola, gripe aviária... Então, assim, teve várias estruturas que vêm nos colocando em uma outra situação. Eu acho que é pertinente que a gente realmente se antecipe, né? Porque a Assembleia conseguiu dar conta, nós também vivenciamos isso no Sindalesc,
tivemos que nos readequar, buscar as ferramentas para mantermos essa comunicação, ainda que estejamos mediados pela tecnologia, mas felizmente estamos mediados pela tecnologia, né? E a gente precisa desta ferramenta hoje para a gente se manter visibilizado, né? E a Assembleia, assim como a Isa fez vários comentários positivos, não só usar a mídia, né, normal, que está aí posta, mas existem muitas outras ferramentas que a Assembleia pode se inserir, pode dialogar com a sociedade, e essa ferramenta, muitos parlamentares, a Assembleia como um todo, têm experienciado de uma forma muito positiva, mostrado o quanto se deliberou, o quanto de projetos foram aprovados, construídos durante esses meses, né? Mas ainda sabemos, nós do Sindalesc temos convicção que é uma oportunidade, ou seja, a dificuldade da pandemia e todos os revés que ela nos traz, nos coloca isolados, mas a gente sabe da oportunidade também que a gente pode gerar. E nós do Sindalesc temos essa proposição, nós estamos aqui construindo, e gostaria também de salientar que no dia 22 de setembro estaremos apresentando no aniversário de 26 anos da FENALHE este projeto. E antes disso já queremos estar apresentando uma proposição de ato de resolução para que, pós-pandemia, nós tenhamos essa disponibilidade, porque temos que abrir mão do preconceito, abrir mão do antigo, para que a gente consiga, de fato, nos conectarmos com essa nova realidade. A Assembleia não pode ficar isolada, não pode ficar à parte do que acontece no mundo. E assim, ela já tem mostrado muitas vezes que tem sido vanguardista, não só em relação aos legislativos do país, mas ela pode também ser vanguardista para além das fronteiras do nosso país. E nós, do sindicato, sempre pensamos e acreditamos nisso, e por isso que estamos aqui investindo esse tempo, as pessoas que nos acompanham, porque a gente precisa sempre andar para frente, independente das dificuldades. E é uma oportunidade de crescimento também, né? Nessa crise, né? A gente dá para crescer, dá para a gente inovar, dá para melhorar, né? É uma oportunidade, né, que surgiu. Né? Então, a gente tem soluções. A gente precisa acreditar que, bom, vamos repensar o nosso novo normal, né? E vamos nos aparelharmos, tanto no âmbito da parte de recursos humanos quanto tecnológicos, que provavelmente vai ser a nossa terceira fase, né? Para depois construirmos e apresentarmos para a gente uma proposta concreta. Porque a gente sempre coloca que o Sindalesc sempre foi e sempre será propositivo. Ele é pensante, ele também, claro que no viés mais do trabalhador, no viés mais do ser humano, para fazer o contraponto, né, de não sermos medidos simplesmente como máquinas, né, mas como seres humanos, com todas as suas relações psicológicas, emocionais, relacionais. Então, a gente vai estar nesse conjunto, nessa levada. E para a gente entrar nas considerações finais, vamos fazer mais uma rodada. Né, já parece, o tempo parece, uma hora parece muito, né, mas quando a gente coloca cada um falar um pouquinho, isso dá bastante tempo. Então, eu vou fazer a rodada do início, né, vou passar a palavra para a Aline, para nós entrarmos nas considerações finais. Houve algumas perguntas, inclusive, né, se nós vamos disponibilizar essa pesquisa. Sim, nós vamos disponibilizá-la, não ainda sabemos se vai ser só no informativo, ou se todo o trabalho já conjunto, mas isso é uma discussão, mas certamente toda a pesquisa ela vai ser colocada para todos os servidores acessarem e perceberem, né, a importância de estarem respondendo, de estarem interagindo com o Sindalesc, que nós estamos aqui, na verdade, trabalhando para o todo. Né? Então, Aline, as considerações finais sobre esse nosso dia, essa nossa live. Certo, Alexandre. Obrigada, primeiramente, aí pelo convite, né, por essa nossa parceria aí no sindicato. Agradecer o Paludo também pela pesquisa, a presença da Isa aqui, que também agrega muito, né, toda a experiência dela. A Isa foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei lá no planejamento, na diretoria geral, e é uma inspiração, né, por todo o tempo de trabalho, a gente vê esse apaixonamento, né, depois de 38 anos, como ela estava falando, esse apaixonamento, né, pela Assembleia, essa vontade de crescer, de compartilhar e de aprender mais, sempre vontade de estar construindo algo novo. Verdade.
E é muito empolgante ouvir ela falando justamente valorizando os talentos que a gente tem dentro da Assembleia, e que realmente temos muitos talentos, e temos a Assembleia tem uma trajetória maravilhosa, pessoas que contribuíram muito e muitas coisas, né, como a gente colocou, a escola que faz um trabalho maravilhoso, se a gente pensar até nesse momento, né, que já teve até audiência pública por videoconferência, então, do quanto a gente tem conseguido responder a essas demandas. E é uma coisa que eu acho super interessante, que antes, por exemplo, isso aqui seria chamado, né, a nossa realidade virtual. E agora, a forma que a gente tem de ter contato social com as pessoas é esse caminho. Então, a realidade virtual meio que virou a realidade, é a possibilidade do contato, é a possibilidade de estabelecer relações humanas. E que bom que a gente tem essas ferramentas e a gente tem essas pessoas que nos inspiram, que vêm aqui colaborar. Então, de novo, Isa, te agradeço. É muito gostoso te ouvir. E eu gostaria de fazer também um contraponto. A gente tem esses talentos, essas possibilidades, e ao mesmo tempo a gente vê assim uma dificuldade, por exemplo, a gente tem o SGD, mas alguns setores ainda gostam de receber o SGD no papel, e isso ainda dentro da pandemia. As pessoas gostam do papel. Temos a dificuldade aí com a assinatura digital, a questão dos processos que ainda são físicos, né, enquanto outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, já tinham se antecipado, né, e já tem processos digitais, nós ainda temos processos físicos. Creio, né, que todo esse, como você falou, o que ia levar 10 anos agora, porque não é uma crise de um mês, a gente não sabe quanto tempo isso vai, e essa nova realidade está nos fazendo buscar soluções. E para a Assembleia também, com todos esses talentos e todas as possibilidades e essas respostas, como a DTI respondeu muito rápido a fazer as sessões virtuais, ao mesmo tempo a gente tem esses desafios, né, que não foram feitos, que tinha tecnologia disponível, mas por uma série de questões políticas, os processos ainda são físicos, o Procleges, no geral, as pessoas têm que estar lá para acessar. Existe a possibilidade do acesso remoto, mas ele ainda é restrito a uma série de coisas que não dá, que algumas pessoas conseguem acessar em casa, mas tem uma limitação, até pela questão da segurança. Então, nós estamos sendo convidados, e como que a gente vai lidar com isso, né? Muitas pessoas, até na pesquisa que o Paludo trouxe ali, tem que ir à Assembleia porque alguns setores não teriam, a tecnologia já existe, né, como a questão do processo, poder ter processo digital e ter sistemas lá em casa, mas a gente não tem esse recurso ainda, então as pessoas estão precisando ir. Eu sei que, por exemplo, nas comissões, algumas pessoas estão trabalhando até mais do que antes e estão indo praticamente todos os dias porque tem essa questão dos processos físicos e essa questão de tem que entregar e tem que despachar. Então, de que também, valorizando a nossa capacidade de resposta e esses talentos todos que a gente tem desafios e alguns gargalos, que é um convite, né, da gente estar olhando para essas questões, porque pode ser muito melhor. O teletrabalho possibilita muitas coisas, mas talvez por questões de gestão e escolhas políticas do passado, a gente esteja com algumas dificuldades de nos adaptar, e o processo físico, ele é uma dessas questões. O papel, eu sinto que é uma resistência muito forte, acho que agora a Assembleia finalmente vai talvez dar conta, né, porque até a questão de se a gente pensar o que é pegar um papel agora, né, não é tão viável, mas existe essa coisa de que eu quero saber que você recebeu, eu quero que você deu de acordo ali, eu quero que você me diga, até por uma segurança. Então, acho que estamos todos sendo convidados, né, e o meu olhar é esse olhar como pedagoga. Sou muito feliz de trabalhar na escola, de trabalhar, a gente está pensando aí formas de capacitação durante essa pandemia, de levar para mais pessoas o conhecimento, porque, de novo, essas ferramentas nos trazem uma possibilidade que é muito cara para nós e para os deputados em geral, que é a capilaridade, né? A gente estaria talvez fazendo uma reunião aqui, nós 4, e poucas pessoas assistindo, e agora a gente tem a possibilidade de muitas pessoas estarem interagindo com a gente. Uma super ferramenta de união da categoria, de encontro, de participação, já que a gente não pode se ver fisicamente. Então, de celebrar todas as conquistas e a excelência que a gente tem na Assembleia, mas também de apontar que temos gaps e temos gargalos, e um convite a todos nós de como é que a gente vai estar lidando com tudo isso e cuidando da saúde emocional do servidor, que no meio de uma pandemia, com tantas demandas, inspira, no mínimo, um olhar amoroso, carinhoso. Obrigada de novo, gente, pela participação aí e a presença de vocês.
Obrigada. Vou passar a palavra para o Paludo, né? O Paludo que também já vem desenvolvendo esse trabalho nessas pesquisas, discutindo, debatendo teletrabalho com os servidores do Tribunal de Justiça, com os servidores da Secretaria de Educação, e agora aqui também discutindo esse tema, né, que eu acho que é o tema que está mais sendo falado hoje, mais sendo discutido, debatido, porque todos precisam encontrar essa solução. Paludo, como é que foi ter feito essa pesquisa, feito cruzamento de dados, e como é que tem sido esse trabalhar e buscar essas ferramentas para tentar resolver a questão do teletrabalho? Certo. Só fazer um registro que eu estou transmitindo também pelo meu Face aqui, e a Marisa Vandrese mandou um abraço para a Aline pela minha transmissão. Tá, Aline? O Wellington, eu vi. Beijo, Marisa. Só aproveitar, né? É isso aí. Eu vi a pergunta do Wellington aí, Alexandre, sobre a publicação. Eu acho que é uma decisão do sindicato, da diretoria, mas eu acho importante publicar esses dados, deixar os dados disponíveis. A gente só vai ter que olhar bem, né, todas as informações e fazer uma arte, uma coisa mais didática para disponibilizar, como os outros sindicatos fizeram, que você já citou aqui. Essa é a terceira pesquisa, ISA. Fiz no Sinjusc, no Sint, né, há 2 semanas atrás nós apresentamos, e aqui no Sindalesc também, porque os trabalhadores estão preocupados com isso, né, e estão vendo também de forma diferente. Eu acho que o Alexandre fala da pandemia e do teletrabalho, são duas coisas, a pandemia e a tecnologia da informação, que coincidentemente, nesse momento, a pandemia acelera o processo de incorporação, né, da tecnologia da informação no espaço de trabalho. A pandemia, de uma forma ou de outra, não sei a que custo, poderia ter sido com um custo com menos sacrifícios, com menos vidas sacrificadas, mas a pandemia vai passar, né? A tecnologia da informação, não. Né? A tecnologia da informação só vai aumentar isso. Então, como que ela vai continuar essa inserção das TIs no fazer-se do trabalho no pós-pandemia? E esse é o novo normal. O normal é quando... Né? Então, eu concordo contigo, assim, que na Assembleia Legislativa tem experiências muito boas, tem uma potencialidade, principalmente, de prestar um serviço público cada vez mais relevante para a sociedade, né? Conseguir fortalecer o papel do serviço público. Tem um grande potencial para isso que hoje não está sendo explorado, que hoje não está sendo... Então, as tecnologias da informação vão permitir que se amplie esse leque de fortalecimento do serviço público. Isso é positivo. Por outro lado, né, eu acompanho também, junto com as pesquisas práticas, debates teóricos, com os próprios pesquisadores de outras áreas. O professor Ricardo Antunes, da Unicamp, pesquisa o mundo do trabalho desde os anos 90, tivemos junto participando em lives, e leio tudo que ele escreve, muito crítico a esse processo de inserção da tecnologia para precarizar as relações de trabalho, né? Inclusive com esse termo da precarização. E outros estudos, o professor Guy Standing, que foi assessor do Banco Mundial, inglês, assessor na África do Sul também, no governo do Mandela, tem uma obra que tem esse título, O Precariado. E a antecipação do sindicato em fazer esse debate é exatamente para que a tecnologia não venha como um processo de precarização das relações de trabalho, mas venha para fortalecer e melhorar o serviço público. Então, é essa visão que a gente precisa estar atento, né, e agregar nesse sentido. Quer dizer, tecnologia legal, beleza, quanto mais tecnologia, mais interessante, abre as possibilidades, mas também ver o ser humano e as relações de trabalho sendo tratadas desse ponto de vista, e não só a produtividade ou as metas. Então, há uma ambiguidade nessa discussão, e esse é o foco desse estudo, dessa discussão e dessas pesquisas também. Agradeço aí, Alexandre. Muito obrigado. Segue o barco. Obrigado pela participação, obrigado pela contribuição que tem feito pelo Sindalesc, né? Eu já deixaria aqui o Paludo vem nos orientando, vem nos assessorando, na verdade, né? Até por conta de que a gente
felizmente, né, nesse momento difícil, tivemos possibilidade de ter acesso a esse tipo de contato, né, de uma pessoa que traz uma expertise de outras áreas, de outras vivências, e fez com que a gente conseguisse potencializar, né, a efetividade, a eficiência do próprio sindicato, né, na sua participação, na área da comunicação, na área da ação mesmo, né, nós temos debatidos, dialogado, feito reunião virtual com a presidência, feito reunião da presidência e da previdência, né, então tivemos participação nesses dois pontos, usando a ferramenta virtual, acho super interessante, e acredito que vai ser a tônica, né, porque vai levar um tempo para nós termos aquelas reuniões de muita gente, muita aglomeração, né? Mas eu vou passar para a Isa para ela fazer as e como é que ela vai, o que é que ela espera, qual primeiro, obrigada. Semana. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Aline, na tua fala sobre o trânsito de papel na casa, eu acho que é questão de tempo, né? Porque as casas estão se modernizando para isso tudo, né? Então, acredito que a Lesc também tem esse olhar, né? De minimizar o trânsito do papel, né? Então, e vão ter que se modernizar mesmo, né? Ferramentas mais estruturadas, com qualidade, inclusive, para dar uma qualidade melhor do trabalho para os servidores, né? Então, a casa tem condições, a nossa tecnologia, nossa, e a gente tem uma TI, né, funcionando muito bem, fez o plenário todo funcionar, nossa, são equipes ali de trabalho, uma qualidade excelente, né? Então, é questão de tempo. Acredito que as coisas vão, porque é tudo muito recente, tudo muito novo para todo mundo, né? As coisas vão acontecendo agora com o tempo, e com as outras casas legislativas também, com a Câmara, com o Senado. Então, todos vão se estruturar para esse novo normal, né? E obrigada, Alexandre, pelo convite, né? O Sindaleste está de parabéns, né? E vamos continuando, né? Vamos continuando, trabalhando, e, né, pela Assembleia, sempre melhor, com um trabalho de qualidade, que tem sempre, né? Assembleia, meu Deus do céu, minha segunda casa. Ai, tem paixão por aquela Lesc. Tá bom, obrigada, tá bom, Alexandre? Muito obrigada por tudo. Tá, e sucesso. Não, sucesso para nós, que somos servidores da casa, né? Assim, obrigado por terem compartilhado o seu tempo, né, neste momento que a gente está tentando construirmos juntos, né? E isso é o mais importante, né? Nós estamos tentando construir juntos, né? Com o servidor, obviamente vamos levar esse debate para a administração e tenho certeza que a gente vai lograr êxito, porque essa administração é republicana, é democrática, e ela também vai, e acredito ela que tem uma visão para o futuro, né? Não só no sentido tecnológico, mas na questão humana. E é isso que nós esperamos, é nisso que nós acreditamos. Obrigado mesmo pela participação de todos e de todas, né, que estiveram aqui conosco, e esperamos que na próxima jornada do teletrabalho, né, assim como vamos ter outras lives, também avisar as pessoas que aqui estiveram, que ainda as eleições por IPREV, né, através das ferramentas tecnológicas, vai até as 20 horas de hoje, né? Então, é importante nós estarmos aqui frisando também esse aspecto. Importante estar voltando, porque, afinal de contas, o ano que vem nós vamos ter reforma da Previdência, é importante estarmos conectados, ligados, né? E provavelmente os debates vão ser muito ligados à questão do processo virtual, né? Nós não vamos ter muito acesso no presencial, então é importante que essas ferramentas estejam cada vez mais aperfeiçoadas para nos permitir. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam e obrigado a todos e todos que estiveram aqui conosco, né? Obrigado pelo tempo e espero contar com vocês nas próximas também. Um grande abraço. Obrigada. Bom final de semana, tudo de bom. Obrigada. Cuide-se. Obrigado, Fique em casa.